pronto. Você ganhou Aí- bem a sogra, né? Você vai me dar dicas, então. Então, pois é. Pra próxima, né? A primeira foi boa. É um processo educativo ali, né? Entendi. Então, assim, só a guarda do filho dela que de vez em quando ela ainda não entendeu que, enfim. Mas tem guarda compartilhada do filho com a sogra? Não. Eu peguei a guarda integralmente pra mim, né? Em 2017. De vez em quando eu preciso lembrar ela sobre isso. E é tranquilo? É tranquilo. Nada que eu não relembre ela, tipo, né? Mas, sogra, eu te amo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a Rádio Mistura da Álvares e Marçal, um programa super maroto. E a gente tá de temporada nova. Essa temporada é muito legal. Segunda temporada, educação. Os quadros são os mesmos, as pessoas mudam e gente de fora também vem falar com a gente aqui, bater uma bola sobre educação, sobre mundo acadêmico, sobre tendências, de tudo um pouco. E hoje a gente tá no dia de quê? Dia de sampler, dia de copiar e colar. Vocês assistiram o Brei falando que é sobre sampler, então não preciso mais explicar, porque vai ter aqui, pode colocar o link aqui ó, do episódio, tá, Guga? Põe o link do episódio do Brei, que inclusive é amigo dela, trouxe ela, que eu vou contar pra vocês quem é ela. Então foi pelo Brei, obrigada Brei. Tá? Obrigado pelas explicações do sampler, obrigado pelas explicações de tudo e também pela indicação dessa pessoa aqui. Mas vamos à nossa convidada. Ela está na Álvares há 10 meses, mas parece que faz anos. É verdade, isso, tá? É uma loucura que a gente vive aqui, mas parece que tá há 10 anos aqui. Nem acreditei que são só 10 meses. Achei que era mais. Até tirou férias, gente. Se tirou férias, já fez um ano, né? Enfim. Tô achando que esse número tá errado aqui. Ela trabalhou por anos no front office de consultoria. Ela é de consultoria, mas sempre trabalhou no front office, que é o quê? Junto com os clientes, lá na frente. E veio para cá com uma missão diferente, que é trabalhar no back office, então para dentro de casa. Para os nossos, Human Capital que ela fazia, hoje ela tá no RH, mas agora olhando para dentro de casa. Achou que nunca ia fazer isso, gostava muito do front office, mas a gente seduziu ela, eu conto essa história depois, né? Foi uma roubadinha ali com o Marcus, se estiver ouvindo, obrigada, viu, por ter cedido ela, enfim, mas deu super certo e tá aqui com a gente hoje. Se diz sentir em casa, tá? E eu acho muito legal quando ela fala isso, porque eu acho que ela é da casa mesmo. Disse que já teve algumas crises existenciais por gostar de atuar em empresas e não no consultório, né? Porque como ela é psicóloga, né? Então eu tenho a mesma crise porque eu nunca quis ir para consultório também, né? Segue uma linha chamada logoterapia. Nunca ouvi falar isso, mas eu acho que é legal ela contar um pouco disso aqui. Tem 3 cachorros, gente, essa história é muito boa. Ela tem 3 cachorros que de guarda compartilhada com a sogra. Quem é que tem guarda compartilhada com sogra? Explica pra mim aqui. Isso ela vai ter que explicar pra gente essa história aí da guarda compartilhada aí do cachorro. Ama vinhos, prefere panetone de frutas. Isso é muito difícil, preferir panetone de frutas. Eu tô comendo panetone de frutas agora porque eu tô em promessa de chocolate, mas só por isso, senão eu estaria Eu gosto de chocolate também, mas eu tenho prefere de paladar fruta. velha. É mesmo, eu não... Eu como porque é minha opção, tá? Bom, minha vida ficou muito mais fácil e mais alegre com a sua chegada, tá? Ela tá desde o início do Mistura, uma das responsáveis por esse negócio aqui, tá acontecendo e já tá na 2ª temporada. Me ajuda na estrutura do programa, chama convidado, mesmo quando eles não entendem o que é o flambado. Toda vez é isso e continua agora na 2ª temporada. Ela participa ativamente dos episódios, ela fala junto. Ela é meio que uma Semaiá, sabe lá do Mano a Mano? É mais ou menos assim. Fora todos os programas de desenvolvimento aqui da companhia, ela está envolvida. E agora, mais recentemente, está num projetaço comigo, que já falei muitas vezes aqui, vou falar todas as vezes, que é a nossa Universidade Corporativa. Obrigada por tudo, obrigada, Brei. Letícia Brandes! Ai, que lindo! Bem-vinda! Gente, que especial! Você gostou? Muito! É por isso que a gente não te mandou. Ela sempre recebe roteiros, né? Mas dessa vez a gente tirou você da cópia. Só o Guga e a Mito que receberam. Ai, que lindo!
lindo, adorei. Ah, que bom. Tava que bom. ansiosa por esse momento. Tava. Ah, que bom. Fico feliz que tenha gostado, tá? Foi Muito. assim, ó, 6 mãos aqui fazendo a sua bio. Ai, que lindos. E aí, conta tudo. Você quer saber a história dos cachorros? Ela é bem estratégica, na verdade, né? Assim, tudo começou com o primeiro cachorrinho, o Gulli, um Lhasa. A gente comprou ele antes de casar. A gente estava noivo, eu e o Gustavo. Ele é filho único, né? Então, e ela é sozinha, então ia rolar ali um ninho vazio. Resolvemos dar um cachorrinho para preencher o ninho e ela não sentir tanta falta depois que eu casasse com o filho dela. Você né? casou com um filho meu Deus. Então, pois entendi. Agora tem que deixar a sogra compartilhar mesmo. E aí, compramos o cachorrinho, ela gostou e depois ela foi lá e adotou a Mel. Né? Então, ela já tinha a Mel para fazer a companhia pro Guri. Aí, beleza, casamos, ela estava lá com o coração preenchido e ia me deixar em paz, né? E aí, a gente tava numa feira dessas de adoção e aí eu vi uma coisica desse tamanhinho, linda demais, branquinha assim. Chamei de Pipoquinha e falei, ai, mas como é que eu vou adotar? Vai ficar no apartamento, né? Eu não tenho tempo. Ela, adota que eu cuido. Aí pronto. Você ganhou bem a sogra, né? Você vai me dar dicas, então. Então, pois é. A próxima, né? A primeira foi boa. É um processo educativo ali, né? Entendi. Então, assim, só a guarda do filho dela que de vez em quando ela ainda não entendeu que, enfim. Mas tem guarda compartilhada do filho com a sogra? Não. Eu peguei a guarda integralmente pra mim, né? Em 2017. De vez em quando eu preciso lembrar ela sobre isso. E é tranquilo? É tranquilo. Nada que eu não relembre ela, tipo, né? Mas, sogra, eu te amo. Ela não assiste YouTube, ela é super... ela não vai ver? Ela é super... Não, mas eu mostro pra ela. Ela é super... O Gustavo vai ver, né? Com certeza, vai ver. Então tá. Dá like lá, hein, Gustavo? Compartilha nas redes sociais, ver. faz tudo. Ajuda o engajamento. Ela é meio analfabeta digital, mas a gente tá digitalizando ela. Isso que é importante, né? É importante trazer esse... Mas eu amo ela me trata como uma filha e ela é minha segunda mãe, então... Que bom, isso é importante. Rola que um bom, amor ali. que legal, gostei dessas coisas compartilhadas. Mas meus gatos são só meus, eu não compartilho com ninguém. Enfim. Conta aí, o que a gente vai samplear hoje? Me conta. E é muito gratificante estar aqui para contar da Universidade Corporativa. E acho que foi um dos presentes mais lindos que eu já recebi, assim, na minha carreira. Né? Verdade! Sério? Verdade mesmo? Verdade mesmo. Eu sempre me envolvi com educação, de maneira informal, de maneira mais formal. Eu já tive um papel de designer instrucional, para quem não sabe, é aquela pessoa que pega todo um conteúdo bruto e transforma em algo que alguém pode aprender, em algo palatável, num produto, de fato, de educação. Então, eu já fui essa pessoa, né, que fazia esse meio de campo. Então, eu estou envolvida com isso de maneiras diferentes, acho que desde sempre na minha vida, né? E o presente de vamos criar uma universidade corporativa do zero, aqui dentro da Álvares. Então, acho que é uma coisa que eu amo muito, esse universo empreendedor. E vamos criar, vamos fazer. E, né, aqui o céu é o limite. Nem o céu é o limite. Mais que isso, exatamente. E, na verdade, isso também não veio do nada, né, Eli? A gente, quando olha para o mercado, existe uma tendência muito forte. Eu acho que a pandemia até acelerou muito esse processo. Né, de a gente estar falando muito mais de competências digitais, a gente está trazendo a educação para todos os momentos da nossa vida, né, em múltiplas plataformas, então tudo é uma experiência de aprendizagem. Né? A gente está aqui agora e é uma experiência de aprendizagem para a gente. Quanto que a gente não aprendeu com essas temporadas, né? E a gente pode aprender tanto no técnico, no prático, porque a gente às vezes não sabia manipular os equipamentos, não sabia fazer alguma coisa que, né, esse cenário e tudo mais, como também na nossa reflexão, né? Então, todas as experiências, elas são passíveis de a gente tornar uma experiência de aprendizagem, né? Então, é uma tendência muito forte no mercado agora, inclusive tem um nome, estão chamando de Employer You, né? Não sabia, não. Employer You. Do inglês, né, de Employer University, que é a universidade do empregado, né? Não uma tradução assim bem ao pé da letra, né? Mas na verdade é a universidade provida pelo empregador, pelas empresas, né? Então, é uma tendência onde a gente está juntando tudo aquilo que tem de mais rico na universidade, no campo da universidade, mas também as experiências ricas do ambiente de trabalho, né? Para que a gente possa deixar esses dois universos mais próximos.
Então, isso é benéfico tanto para o mercado, porque a gente forma profissionais com mais velocidade e com mais prontidão para atender as demandas do mercado, quanto também para os alunos, porque a gente aumenta a empregabilidade das pessoas. Isso é muito bom, né? Como a gente está ainda dentro de casa, né? Então, a universidade da Álvares, ela ainda é interna, a gente está usando quase como um piloto. Por enquanto, né? Por enquanto. O nosso plano é alçar voos maiores e, né, ultrapassar as fronteiras. Então, a gente vai montar aqui a Universidade da Consultoria, né? E, assim, como eu venho desse universo da consultoria, para mim também é muito mágico, porque muita coisa, eu sempre brinco, eu aprendi na raça, né? Aprendi na raça e, às vezes, muito mais do que sentando numa sala de aula de uma pós-graduação, que sim, é importante, mas às vezes o dia a dia, a conversa com o cliente, uma metodologia que você precisa aprender para resolver um problema específico que teu cliente pediu, né? Isso te desafia também a aprender coisas novas. E também às vezes o que acontece, né? Às vezes você tem que mudar rápido, pensar rápido, trocar, mudar, ajustar a vela, e isso só no dia a dia, né? Então, às vezes vem coisas que você não esperava, não estava no script, e você tem que resolver aquilo, né? Exatamente. Eu acho que assim a gente aprende, né? Aquela coisa de você tá treinando enquanto trabalha, tá pilotando o avião e ele tá sendo construído, e assim vai, né? Agora, imagina pegar tudo isso, todos esses conhecimentos, né? Botar em trilhas e falar, tá aqui, ó, um pacote do que é ser consultor, né? Eu acho que isso é muito legal. E a gente não está falando de o que é ser consultor só no ponto de vista de metodologia, porque isso tá dado, isso está disponível, né? Hoje em dia, a informação, ela está muito disponível. O diferencial é o que você faz com essa informação que está disponível para você. Como você se conecta com as pessoas, Exato. Como você usa a inteligência coletiva, né? Então, Exato. Não é só ter a informação, o que você faz com ela, né? E como é que você usa as ferramentas e a própria tecnologia também a seu favor, né? Hoje em dia, a gente, principalmente para quem é de gerações que a gente fala que não são nativos digitais, ou seja, né, eu sou da geração que eu não sou nativa digital. Eu também, muito menos, não tinha nem internet, né? Quando eu era pequena, a internet surgia. A minha, né? Então eu cresci mas eu cresci com a internet de escada. A gente só podia usar de final de semana. É verdade, era muito um caro, pulso era depois da pulso. meia-noite. Então era muito caro, né? Mas você era criança, né? Eu já era adulta, já quando tinha essa internet. Mas né? o meu processo de aprendizagem, ele ainda foi junto com o crescimento da internet, das ferramentas e da tecnologia digital. Eu não aprendi com e-learning, não existia e-learning. Né? Se tivesse tido uma pandemia há 20 anos atrás, putz, não sei como é que ia ficar, né? Então, a gente precisa saber se adaptar a essas novas ferramentas, a essas novas tecnologias e saber como é que a gente usa isso, né? As interações com as novas gerações, tanto com as que estão chegando, como eu brinquei da minha sogra, né? Porque ela é uma pessoa mais velha, mas eu preciso incluí-la também neste mundo. Ela também está em processo de aprendizagem o tempo inteiro. A gente não para de aprender. Tem um cara lá atrás que falou que a inovação, ela já chegou. Ela só está mal distribuída entre as gerações, né? Então, é isso. A inovação, esse futuro já chegou. Ele só precisa, né? Então, a diferença da tua sogra para o meu filho, por exemplo, que já nasceu totalmente, né? Nesse mundo, é a geração deles, mas o futuro tá aí pros dois, né? Como que a gente faz esses dois seres caminharem juntos, né? A gente vai ter um projeto grande ano que vem em diversidade, que é o etarismo, né? Então vai ser super desafiador pra gente de desenvolvimento, como trazer essas pessoas para esse ambiente aqui, como a gente faz, né? Todo mundo tá falando, né? Olhar para um Guga da vida aí, que está na faculdade e aprendendo um monte de coisa e sabe tecnologicamente muito melhor do que a gente. E aí os 50 a mais que vai estar aqui, que pode estar fazendo mistura com ele. Com certeza. Né? E aí como essas duas pessoas se conversam, né? Que a gente faz isso acontecer, né? No primeiro semestre desse ano, a gente foi no CONAR, né? No Congresso de RH. E eu assisti uma conferência muito interessante que falava sobre lifelong learning. São termos em inglês, mas eles também remetem a isso, né? Que, na verdade, a gente tem uma vida de aprendizado. Então, a gente, como eu falei, a gente está o tempo inteiro aprendendo. E a gente precisa entender que as pessoas, elas aprendem de formas diferentes também. Então, uma das estratégias também da nossa universidade
são as metodologias de ensino. Porque cada um aprende de uma forma. Tem gente que vai preferir estudar sozinho assistindo um vídeo. Tem gente que vai preferir a interação. Tem gente que prefere ler um livro. Tem gente que prefere alguma coisa gamificada, que também é uma outra tendência muito forte. Tem gente que prefere experienciar, né? Tem gente que aprende Exato. Experienciando as atividades, né? Tem de tudo, né? Mas o que não Exatamente. pode é parar, né? Eu acho que a gente aprende todo dia, você não acha? Exato, a gente aprende o tempo inteiro, né? Tem um outro conceito / metodologia que eu gosto muito e que eu tenho trazido com mais intensidade para as conversas aqui da Álvares, mas eu acho que vale para a vida, né? Que é a agilidade de aprendizagem, o Learning Agility, né? Eu tô falando um monte de termo. Guga, depois você põe aí um glossário, tá? Eu vou imitar faz também, faz isso. Glossário! Tá? Mas o Learning Agility, as pessoas confundem a agilidade de aprendizagem, então tem a ver com inteligência. Não, tem a ver com como você usa as experiências que você tem para aprender algo sobre aquilo. Né? Por isso que eu vou fazer um jabá aqui, o nosso quadro O Flambado, né? Onde a gente todo fala mundo conhece o Flambado, né, Letícia? Todo mundo conhece. Todo mundo vem aqui e sabe exatamente o que tem que falar do Flambado. As pessoas... Pois eu pago um mico, gente. Toda vez eu apresento o Flambado, mas ele acha que eu esqueço. Mas as pessoas aqui não prestam atenção, entendeu? Engraçado que todo mundo, né? Todos contra a Letícia. Vamos criar o Flambado Todos contra a Letícia. É a nova série. Mas você sabe que a ideia de falar de experiência de viagem, né? E de que maneira isso foi um aprendizado, é porque as pessoas, quando elas viajam, elas não pensam que aquilo pode ser uma experiência de aprendizagem. Eu já passei tanto perrengue em viagem. Tenho tanta história de gambiarra, de viagem. Precisa contar, então, essas porque, histórias. assim, vou contar uma... Conta assim, aí, bem... dá risada Essa eu já contei umas vezes que eu estava numa trilha, eu estava numa estrada de areia, no meio do Pará, né, lá entre Alter do Chão e Santarém. E aí a gente atolou o carro numa estrada de areia. Eu não sei se você já dirigiu em areia, mas é muito difícil, porque escorrega. É pior do que dirigir em lama, assim, em estrada de terra. Escorrega muito. E aí atolou, um calor ali, né, de parecido 50... com esse aqui. Tipo isso. E só tá faltando areia. E aí, tipo, não tinha nada em volta, nada. A gente tava no meio do nada, no meio da floresta dos Tapajós. E aí, tava lá, Gustavo e eu, putz, e agora? E aí começa a cavar areia, e tipo, não adianta muito cavar areia, porque ela escorrega, um caos. E aí, de repente, eu tive a ideia de vamos pegar o macaco do carro, vamos suspender o carro, pra ficar mais fácil de desatolar. Porque senão, assim, eu podia fundir o motor, aí ia ser pior ainda. Né? Aí a gente pegou o macaco, começou a suspender o carro, pra ficar mais fácil de cavar a areia, de tirar, porque a areia tinha, né, ficado presa embaixo do motor do carro ali, por isso que estava atolado. E aí a gente conseguiu sair. A gente perdeu a chave de roda. Sei lá, depois já que comprar outra para devolver o carro, né? Porque o carro era alugado. Mas, assim, isso foi uma história do tipo que a gente ficou ali 2 horas. Como é que a gente vai sair desse perrengue? Né? E aí, putz, a gente tem que ser criativo, a gente tem que não se desesperar, né? Acho que isso é importante também, não se desesperar, né? E aí, de alguma maneira, pensar com a cabeça e não só com força, porque nessa hora não era força, não foi a força. Não era força. Né? Então, assim, cada vez que eu tenho uma experiência, uma viagem, eu trago alguma lição daquilo para minha vida. E você falou da logoterapia. A logoterapia, ela significa... ela tem uma origem grega, né? Que é o sentido da vida. Né? Ela fala sobre o sentido. Parece um negócio mega complexo, mas não é. Ela fala que a gente precisa encontrar sentido naquilo que a gente está fazendo. Propósito, né? É mais que propósito. O propósito se você tem um propósito, é um porquê. A gente fala que a logoterapia é um para quê. É para que você está fazendo isso. É algo muito maior do que o propósito. Então, por exemplo, nossa ideia da Universidade Corporativa Social é o para quê? Para que as pessoas tenham formação que não puderam ter. Que é a nossa contribuição para a sociedade. Para esse país. Porque... Isso é um sentido de vida ou isso é um propósito? É um sentido de vida. Porque você tem
como um sentido para a sua vida, transformar a sociedade que você está inserida. Eu também. Acho que por isso, como você falou, a gente compartilha muito disso. Eu sempre tive por missão pessoal impactar, gerar impacto naquilo que eu estou fazendo. Se eu não gerar impacto, perde a graça. Sentido. Perde a graça, perde o sentido. Entendeu? Entendi, perdeu o sentido, entendi. O propósito é o porquê que eu tô fazendo aquilo, mas o para quê é muito mais amplo. Então, eu tô falando de transformar a educação, de transformar a sociedade, de transformar as pessoas que estão à minha volta. Então, tudo que eu faço está inserido, né? Tá preenchido com esse sentido. E a nossa universidade é um sampler? A gente tem vários cases já de mercado fazendo isso. Como eu falei, Employer You, né, saiu inclusive no Estadão recentemente, falando sobre a Universidade da XP, a Universidade do Hospital Albert Einstein. Então, são instituições bastante conceituadas, né? O Banco BTG também. São instituições conceituadas, de alta relevância para o mercado, que têm criado as suas universidades, como eu falei, com esses dois objetivos. Suprir a demanda do mercado, mas também suprir a própria demanda. Né? Porque você já consegue... Mas tem um viés de educação social também, como a gente quer ter no futuro? Não diretamente, né? Não é diretamente. Eu acho que o propósito maior é melhorar a empregabilidade, né? De alguma forma. Então, você dar mais oportunidades para as pessoas terem profissões, né, que talvez elas não teriam, enfim, talvez elas não fariam aqueles cursos numa universidade tradicional, né? Mas elas não têm ainda esse viés específico. E você acha que o que a gente está fazendo, a gente está transformando a educação, está elevando a educação para outro patamar? Eu acho que a gente está democratizando a educação. Né? A educação, ela não pode ser exclusiva ou ela não pode ser só um privilégio de alguns. Então, a gente está, sim, transformando e democratizando. Esse conhecimento não é propriedade nossa. Ele tem que ser compartilhado. Senão, se for só nosso, ele morre, né? É isso aí. Se não é compartilhado, ele morre. É isso. É isso. E essa foi a Letícia Brandes, a nossa querida Letícia, que está aqui no Mistura, fazendo de tudo um pouco, aprendendo e aprendendo comigo e com todo mundo que está aqui. Obrigada, Letícia! Aê!